Falar de sexualidade é sempre muito tranquilo, muito agradável, embora o tema gere desconforto em quem sofre de ejaculação precoce. Ejaculação precoce, quando aparece, independente se a pessoa é solteira, se ela é casada, se ela está namorando, se ela acabou de separar, se ela ficou viúva, é sempre uma gigante preocupação. Porque a ejaculação precoce, o que é? É quando o homem não tem controle sobre a ejaculação, quando muitas vezes vai para o ato sexual e já ejacula, às vezes antes mesmo da penetração acontecer, nas consideradas preliminares, ou logo depois que a penetração ocorreu. De antemão, o que eu digo para vocês é que a ejaculação precoce tem solução, absoluta solução, e muitas vezes os homens não encontram essa solução. Mas saibam desde hoje que sofre de ejaculação precoce, eu brinco quando eu falo com os clientes, em 3 situações. Continua sofrendo de ejaculação precoce em 3 situações. Quais são? Os homens, ou até os casais, que não sabem que tem solução, os que sabem que tem solução, mas não buscam, ou os que até sabem que tem solução, mas infelizmente pelas vias que estão indo, estão encontrando mais problemas do que soluções. Mas se você for pela via correta, tem sim absoluta solução. Não se sofre de ejaculação precoce se a gente não quiser. Eu quero só colocar para vocês 2 coisas importantes. Primeiro, né, quais são as causas da ejaculação precoce? Nós falamos que existem 2 grandes grupos de ejaculadores precoces. 2 grandes grupos que se dividem entre que é uma parte dos homens que ejaculam precocemente porque são ansiosos ou, além da ansiedade, às vezes tem medo no meio da situação aí, durante a vida, durante a relação sexual. São homens que, às vezes, carregam traumas de violência sexual. São homens que estão num nível de estresse muito alto, onde as questões emocionais afetam, de fato, a resposta sexual. O que é a resposta sexual? É a ejaculação, neste caso. Esse é um grupo de homens, e para isso aqui tem sim tratamento, tem solução, que são com terapeutas especialistas em sexualidade, que o sexo, sem dúvida, tem vários especialistas. Mas existe um outro grande grupo, que eu digo sem medo de errar, que é o grande e maior grupo. Esse grupo aqui é um grupo que condicionou, que educou o seu organismo a ejacular rapidamente. Sem medo de errar, isso a experiência clínica tem mostrado para a gente, que é o maior grupo. Às vezes, é só um exemplo, tá, gente? Às vezes, desde a adolescência já, se masturbando rapidamente, velozmente, para chegar logo na situação do orgasmo, para sentir logo aquela sensação do final. Se masturbava rapidamente, às vezes meio que às escondidas, né, para ninguém ver, no quarto, no banheiro, e foi educando desde lá o organismo para velocidade, para resposta rápida. É uma situação. Às vezes, conciliando com isso filmes pornôs, e, portanto, masturbação e filmes pornôs associados frequentemente aceleram a resposta sexual e os homens ejaculam mais rapidamente, e repetidas vezes feito esse movimento, associado ao pornô, frequentemente starta uma ejaculação precoce que depois sozinho o homem não consegue mais segurar, não consegue mais controlar. São situações essas e outras que é quando os homens educaram o seu organismo para a velocidade. Começaram as primeiras relações sexuais fazendo as famosas rapidinhas e tal, e hoje não conseguem mais segurar.
Para esse público aqui, que é o grande e maior público, de certeza, existe também solução, que são através de exercícios da sexologia mundial para o controle, onde através de exercícios você vai descondicionando o seu corpo, ou seja, reeducando o seu organismo ao controle, até controlar perfeitamente de acordo com o seu desejo, no tempo que você deseja. Então, quando a gente fala desse grupo aqui, é por essa via. E esse grupo aqui é pela outra via dos terapeutas. Mas existe solução. Uma coisa que vale a pena a gente considerar também é que os homens resistem muito para buscar ajuda. Às vezes por receio, por não saber, claro, que existe solução. Mas o que a gente vê é que, na atualidade, os números estão aumentando. Tem mais homens buscando a solução. Ainda existem muitos homens que têm receio de buscar, de assumir que tem problema, de assumir que estão com um problema, e às vezes as parceiras são as grandes incentivadoras para a busca dessa solução. Às vezes uma separação é a grande incentivadora. Às vezes uma traição é a grande incentivadora para a busca da solução. E claro, há casos em que o homem se conscientiza de que não dá mais, tem que buscar ajuda. O que eu digo para vocês é que quanto antes vocês buscarem a solução, mais fácil é de ser solucionado. Quanto antes vocês buscarem a solução, mais facilmente se aprende a controlar a ejaculação precoce. Começam a aparecer algumas perguntas, e uma delas, seria machismo uma das maiores causas do não tratamento? Talvez, pode ser que sim, mas eu digo talvez não, porque não se busca tratamento por vários motivos. Existem mecanismos nossos que são acionados, mecanismos de resistência que a gente fala dentro da psicoterapia, que quando a gente tem que lidar com um problema, é como se esses mecanismos levantassem um muro e falassem, opa, já não, espera aí, deixa passar, semana que vem eu vou, mês que vem eu vou. Deu uma travada novamente, vamos esperar o sinal voltar. E jogam às vezes, não, semana que vem eu vou, mês que vem eu vou. E jogam para frente, quanto mais vai passando o tempo, mais difícil vai ficando. Então pode ser machismo, às vezes não, são outros motivos que seguram o homem para buscar tratamento. A gente mandou, avisando todos os clientes do Sexo Sem Dúvida também por e-mail, e nós temos vários e-mails aqui que chegaram, e depois alguns e-mails serão também respondidos. Por exemplo, uma das perguntas aqui, qual é o remédio eficaz para o controle da ejaculação precoce? Existe o tratamento eficaz definitivo? Essa pergunta é muito fácil de ser respondida. Não existe no mundo, nenhum país do mundo até hoje criou um remédio específico, absolutamente eficaz para a solução da ejaculação precoce. Não existe remédio no mundo que seja absolutamente eficaz para o tratamento, para a solução definitiva da ejaculação precoce. O que acontece é que os médicos, isso frequentemente acontece, alguns profissionais, eles receitam antidepressivos, ansiolíticos e tal, para o controle, para o tratamento da solução que se espera alcançar da ejaculação precoce. Por que se dão remédios antidepressivos? Para que, como efeito colateral, como um dos efeitos, se tente retardar a ejaculação. Só que não é a solução, porque à medida que você para de tomar esse remédio, frequentemente a ejaculação rápida volta a acontecer. Se ela volta a acontecer, é porque não solucionou. Ou seja, não foi feito até hoje um remédio absolutamente eficaz, então respondendo a pergunta para o tratamento da ejaculação precoce. O que é eficaz? Eficaz, dependendo da causa, são tratamentos com especialistas ou exercícios de controle
para educação, para o controle, através do seu controle aprendido para o controle da ejaculação precoce. Então, esses são exatamente os tratamentos absolutamente eficazes, definitivos, que resolvem. Outra pergunta, já na extensão ainda dos remédios, como os homens insistem, né, em tratar pela via dos remédios? De todos os remédios existentes, qual é o mais eficaz? De novo, eficácia associada a remédio. Gente, você pode tomar fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, lorazepam, você pode tomar clomipramina, você pode tomar, quais mais que são receitados? Tem um que agora está em alta, a dapaxetina, que esse foi o último e talvez o que mais se esperava resultados. O dapaxetina também não traz os resultados esperados, porque foi jogada uma proposta que ele resolveria a ejaculação precoce. Todos esses que eu citei para vocês, nenhum deles são remédios, nenhum deles são soluções absolutamente eficazes. Tá? Esse, inclusive, o dapaxetina, é um remédio que você tem que tomar 4 horas, mais ou menos, antes de uma relação sexual, o que deixa o sexo não livre, né? Porque como é que eu vou saber que daqui a 4 horas eu vou ter uma transa? Então, mesmo tomando, ele não traz os resultados que se espera, e ainda, além disso, tem que se tomar X horas antes, né? Então, não se resolve por aí. Como efeito colateral, os antidepressivos, eles trazem, inclusive se forem tomados assim, à vontade, eles trazem tontura, dor de cabeça, diarreia, insônia, vômito, aumento de peso. Por que aumento de peso? Porque os antidepressivos, quando você ingere, eles aumentam a quantidade de água no seu organismo, a retenção de líquidos. Quem toma antidepressivo sabe que isso acontece, frequentemente aumenta o peso. Então, vem diminuição da libido e, frequentemente, diminuição do desejo, portanto, muitas vezes até uma disfunção erétil. Então, a via de solução é com exercícios da sexologia mundial. Esse se resolve. Mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Será que a ejaculação precoce causa infertilidade? Não, a ejaculação precoce não é a causa da infertilidade, nem nem infertilidade causa ejaculação precoce. As coisas são separadas, são duas coisas separadas, uma não tem a ver com a outra. Tá ok? Outra pergunta, vamos ver aqui. Com quantas consultas é possível resolver o problema da ejaculação precoce? É praticamente impossível se responder essa pergunta, porque nós temos, no mínimo, 4 tipos de ejaculação precoce. Dependendo de cada tipo de ejaculação, é mais ou menos sessões. Por exemplo, se for ejaculação primária, é uma coisa, secundária é outra. O que significa? Se o homem ejacula desde sempre, rapidamente, é um tipo de tratamento. Se ele começou a ejacular rapidamente faz 2 meses, é outro tipo de tratamento. Se ele ejacula rapidamente só com determinada parceria, é um tipo de tratamento. Se ele ejacula rapidamente sempre, em todas as situações, é outro tipo de tratamento. Então, é impossível dizer com quantas consultas. Mas o que eu reforço sempre é que, com exercícios da sexologia mundial, se resolve a partir do 20º, a partir de 15 dias, se você fizer bem certo, você já vai começar a perceber aonde estão os pontos falhos e já vai começar, antes disso, mesmo a perceber o que pode ser mudado. E à medida que for mudando, já começa a perceber o tempo aumentando. É nítido, com os exercícios da sexologia mundial. Vamos ver mais perguntas aqui. Considerando o tempo de penetração, outra pergunta que nos veio por e-mail. Durante o ato sexual, irá variar de homem para homem. Poderia, através das pesquisas, nos dar um tempo médio entre os homens? Vamos lá. Não existe tempo médio. Por quê? Até tempos atrás, a ejaculação precoce era contada por número de penetrações. Quantas penetrações fossem feitas. Então, X penetrações dizia que o homem era ejaculador precoce e X penetrações não era mais. Depois de um tempo se verificou também que, vamos medir o tempo então. Quantos minutos aguenta sem ejacular?
E da mesma forma, caiu por terra essa consideração. Agora se mede a ejaculação precoce não por tempo e nem penetrações, por satisfação do casal, dos envolvidos. Ou seja, vamos lá. Numa situação em que o homem ejacula em 5 minutos e a pessoa que está com ele alcança orgasmo somente em 10 minutos, esse cara aqui é ejaculador precoce para essa situação. Agora, se ele encontrar uma pessoa que alcança orgasmo aos 4 minutos e ele leva os mesmos 5, nesse caso, não é ejaculação precoce para esta relação. De repente, eles saem satisfeitos. Então, a gente evita ver tempo médio, a gente avalia por satisfação. Então, se a pessoa que está com você vai alcançar orgasmo em 15 minutos e você está ejaculando em 3, quem sabe a gente aumentando o seu tempo, você chegue perto dela ou até passe e pronto. Já não é mais um problema a questão de ejaculação precoce. Mas isso se faz com exercícios. Tudo com exercícios. O pessoal está pedindo aqui quais são os exercícios, Tem 3 perguntas, quais são os exercícios. 5 perguntas vieram aqui, quais são os exercícios. Esses exercícios são exercícios da sexologia mundial. São exercícios que você aprende a fazer em casa, facilmente, de uma forma tranquila, sem ninguém atrapalhar você, sem você ter que denunciar para ninguém. Aliás, não precisa nem ir até alguma clínica. Os exercícios da sexologia mundial envolvem algumas coisas, exercícios fáceis, rápidos e simples. Nós temos um material dentro do Sexo Sem Dúvida, que se chama Controle 2.0. Se você entrar na nossa bio, na frente do nosso Instagram, ali tem materiais Sexo Sem Dúvida. Se você clicar ali e encontrar um material chamado Controle 2.0, esse material é o material que tem os exercícios, que tem o passo a passo exatamente para o controle começar a acontecer já a partir de amanhã, de hoje à noite, se você começar a fazer os exercícios. Você vai se dar conta das emoções que afetam você, você vai se dar conta do exercício que tem que fazer. São exercícios de autocontrole, são exercícios de controle de impulso da ejaculação, porque o problema da ejaculação não está no pênis, está aqui. São exercícios simples, e você vai encontrar ali pela bio do nosso Instagram, chamado Materiais, entra ali onde tem Controle 2.0, ou você vai também pelo nosso site ter acesso a esse material. É só entrar lá onde estão os nossos materiais. Os nossos e-books. Você baixa e acessa de onde quiser. Ok? Esses são os exercícios. São exercícios de alteração de pensamento e exercícios da sexologia mundial que são comprovados, que funcionam exatamente. Mais perguntas? Tenho 65 anos, devido à idade, tenho como controlar a ejaculação precoce? Qualquer idade você pode controlar a sua ejaculação precoce. Você pode ter 20, 30, 40, 50, 65, 90 anos, ou a idade que você tiver. Se você seguir os exercícios que prega as técnicas da terapia sexual, né, desenhadas pela sexologia mundial, não importa a idade, você sim consegue controlar. Absolutamente você consegue controlar. Mais perguntas? Tem perguntas sobre ereção, mas a gente vai destinar aqui a nossa atenção hoje à ejaculação. Ereção é um outro momento, a gente vai discutir num outro momento, mas hoje a gente vai destinar aqui a perguntas sobre ejaculação. Outra pergunta é se anel peniano funciona. Anel peniano não funciona. Você pode usar o anel que você quiser, cuidado com as propagandas enganosas. Anel peniano é um anel que é colocado na base do pênis. Ele faz o que a gente chama de estrangulamento aqui da base do pênis, tá? E nessa pressão, ele dificulta a passagem de sangue, mas a passagem de sangue, ela não tem nada a ver com a questão da ejaculação que vai sair. Portanto, você pode botar 1, 2, ou fazer o anel que você quiser, que não vai solucionar definitivamente a questão da sua ejaculação precoce. Cuidado com o uso do anel peniano para ejaculação precoce, porque se depois de uma relação sexual você tiver sono, que é normal acontecer, você pegar no sono, esse anel fica aqui,
muitas vezes ele causa morte celular, porque a gente pega no sono, acorda daqui a meia hora, 1 hora, o que acontece? Parou a oxigenação, células já estão comprometidas ali, e aí lesões vêm no pênis e comprometimentos maiores podem acontecer. Então, a neopeeniano não soluciona a ejaculação precoce. Outra pergunta, se spray sublingual funciona. Spray sublingual também não funciona. Se oferecerem para você spray sublingual, eu desafio e digo, peçam a quem receitou para vocês, ou a quem indicou para vocês, quem indicou essa compra, esse produto, peçam para ele a descrição do que tem ali dentro. E possivelmente ele não vai te passar. Porque o que tem ali dentro, eu já encontrei de tudo descrito. Desde maca peruana, desde que não tem essa função, maca peruana não controla a ejaculação precoce, eles fazem um aglomerado de coisas e pedem para você botar embaixo da sua língua. Então, antidepressivos, ansiolíticos, beta-bloqueadores, alguns casos até se coloca alguns aromas de baunilha ou aroma de qualquer coisa, e se bota com preços caríssimos, se vende spray sublingual, e isso não resolve. Se alguém resolveu com spray sublingual, a gente pode ir para um congresso mundial e nós vamos ficar famosos porque não resolve, a ciência já comprova isso. Então, cuidado com quem tenta enganar a gente indicando spray sublingual. Vamos ver uma outra pergunta. Fala sobre pílulas que tem maca peruana. Então, as pílulas com maca peruana é o extrato, né, de alcançado, extrato biológico, que se faz um pó, e desse pó se faz pílula, se faz chá, as pessoas tomam antes de academia, e como estimulante sexual e tal. A propriedade desse composto, dessa substância, é ser estimulante. Se a gente toma algo estimulante, para quem tem ejaculação precoce, não dá para esperar que se controle a ejaculação. Porque vai, inclusive, potencializar. Se eu estou dando mais gasolina, aonde eu já esquento rápido, vai ferver, vai estourar, vai explodir. Então, a gente não pode achar que, inclusive, pílulas com maca peruana controlem a ejaculação precoce. A ejaculação precoce se controla com exercícios da sexologia mundial, com terapia sexual, com o que a sexologia no mundo hoje tem de mais avançado, que são os exercícios e as técnicas usadas por especialistas em sexualidade, que você pode ter na sua mão, como eu citei aí. Mais perguntas, vamos ver. O tal freio do pênis influencia na ejaculação? Outra pergunta aqui, ó. Bom, freio do pênis, se você baixar aqui a pele da glande, existe uma pelezinha que ela liga aqui o corpo do pênis à glande. Ela fica aqui no meio. Quando o freio é muito curto, chega às vezes até a dobrar um pouco a ponta da glande, tem que fazer uma cirurgia porque isso dói, incomoda, fica difícil uma relação sexual, né? Então se tem cirurgias para isso. Mas você pode cortar o freio da forma que você quiser, que não é a solução definitiva para a ejaculação precoce. Então, cuidado se alguém te ofertar cirurgias para a solução da ejaculação precoce. Também não tem nada na ciência que diga isso, que cirurgias resolvem a ejaculação precoce. Então, fique sempre atento a isso. Deixar a glande exposta ajuda na ejaculação precoce? Uma outra pergunta aqui. Tem pessoas que fazem a cirurgia, né, de fimose, que é quando a pele ela cobre o pênis e fica difícil, então, expor a glande, e uma vez que faz essa cirurgia, a glande fica exposta para sempre. Inclusive, algumas culturas do mundo fazem essa cirurgia já quando a criança é pequena, achando que, ou entendendo que isso traz saúde para a criança e tal. Mas a gente diz que se você tem ejaculação precoce, não adianta fazer essa cirurgia e deixar a glande exposta, porque isso não resolve os problemas de ejaculação precoce. Ejaculação precoce, você pode deixar sua glande exposta 1 ano, meio ano, que a questão da ejaculação precoce tem muito mais a ver com as emoções, com a ansiedade, com medo, com fobias, com estresse, e tem muito mais ainda com o jeito que você educou,
que você condicionou, que você foi aprendendo a lidar com a ejaculação e hoje não consegue mais segurar. Tem muito mais a ver com isso do que com qualquer outra coisa. Então, da mesma forma, cuidado com cirurgias oferecidas para o controle da ejaculação precoce. Então tá, gente, hoje foi um bate-papo rápido. Eu quero deixar o convite a vocês, se vocês estão sofrendo exatamente do que eu acabei de falar, né? Se você está nesse grupo aqui de emoções altíssimas, estresse, ansiedades, medos, fobias, crises no casamento, qualquer outra coisa, que isso está startando a sua ejaculação precoce, eu indico a terapia sexual. E se você viu e aprendeu e percebeu que educou o seu organismo para a ejaculação precoce acontecer e hoje não consegue mais parar, que você viu que com o tempo você foi ejaculando cada vez mais rapidamente e hoje não consegue mais segurar, e você educou o seu organismo a ejacular rapidamente, que você busque, que você conheça, que você aproveite os exercícios da sexologia mundial. Se você colocar em prática, depois você vai nos escrever e vai dizer o quanto eles foram definitivos e o quanto eles contribuíram, porque vai ser exatamente na raiz que a gente vai atacar, naquilo que soluciona. E a gente não tem a intenção de deixar você dependente e consumidor de produtos que não resolvem a ejaculação precoce. A nossa intenção é justamente te ajudar, e se você conhece, às vezes, um parceiro, tem um amigo ou alguém que sofre disso, indique para ele. Nós, seguramente, indicamos o controle 2.0, porque o controle 2.0 é uma sequência de exercícios, um passo a passo, facílimo de ser feito, de uma forma simples, prática, rápida, e você vai, com certeza, ver, se for desse grupo, o seu controle acontecendo. É isso, ficamos por aqui, voltamos muito em breve com um outro tema, e se vocês quiserem acompanhar mais temas como esse, escrevam para a gente, podem pedir os assuntos que vocês desejarem, e vamos ficando por aqui por hoje, voltando muito em breve com novos assuntos e novos temas e novas curiosidades em sexualidade. Até breve, até mais.